Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais uma matéria que está incluída dentro do quadro Cartas na Mesa. Só que antes de eu inserir essa matéria, eu quero reforçar que amanhã, dentro do quadro Indignação, eu vou estar inserindo uma matéria a respeito de um jogador de futebol famoso. Ele já jogou na seleção brasileira, que andou cometendo aí uns crimes. E ele foi condenado. E me parece que ele está preso ou ele está respondendo em liberdade na Itália. Quer saber do que eu estou me referindo? Você vai saber amanhã, dentro do quadro Indignação. Mexeu com Deus, mexeu comigo. Bom, pessoal, a matéria de hoje, o quadro Cartas na Mesa, talvez vai ter duas partes, tá bom? Já vou logo avisando que o celular tá toda hora parando, né? Que eu vou estar tratando a respeito do diaconato, tá bom? Algumas questões a ser resolvidas. Só que antes, eu vou estar lendo aqui Atos capítulo 6, que diz assim: Ora, bom, o título diz A Instituição dos Diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E esses, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estava formado o corpo do diaconato nesse instante. E aí tem algumas questões que eu quero estar respondendo. A primeira delas: para fazer parte do diaconato, ou para ser diácono, é necessário ser casado? Um dia eu fiz uma pergunta, quando eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Tremembé, né? E na igreja do Evangelho Quadrangular, a reunião que o pastor fazia com a igreja se chamava Assembleia. E aí eu perguntei ao pastor Valdir Ambrósio: Pastor, para ser diácono, é necessário ser casado? E aí o pastor Valdir Ambrósio respondeu: o que eu sempre achei, né, a respeito desse assunto. Irmãos, não é necessário ser casado, tá bom? Tem igrejas que falam que é necessário. Para servir a mesa precisa ser um casal. Respeito.
Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia só fala que o diácono, para ocupar o diaconato, tem que ser cheio do Espírito Santo. É o que eu li aqui. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e tem que ter boa índole ou boa reputação. Aqui não está falando que tem que ser casado. E essa também é a minha opinião. Eu acho que para ser casado ou casada, eu acho que é para ser pastor titular de uma igreja. Aí tem passagens em Tito e nas epístolas de Timóteo que fala marido de uma mulher para ser pastor, o apóstolo, o bispo. Agora, para ser diácono, não fala nada. Viu? Então, irmãos, na minha opinião, eu acho que não tem necessidade. Senão não seria. Eu vou ser ungido diácono na próxima Santa Ceia. Viu? Domingo que vem. Pelo pastor Jonatas. Então, irmãos, respondida essa primeira questão, não tem necessidade. É bom que seja casado. Aí eu concordo. É bom. Mas não que isso seja uma obrigação. Que seja uma regra. Não. Tá bom? Agora a segunda questão. O diácono pode pregar nos púlpitos? Sim. É aquela mesma questão da criança. Lembra que eu inseri uma matéria sobre a criança? Se a criança pode pregar no púlpito? Vou responder da mesma maneira. Deus, ele não escolhe idade para pregar o evangelho. Como Deus também não escolhe função. Viu? Diácono pode pregar a palavra sim. Tanto é que Estevão pregou no tribunal. O depoimento do Estevão no tribunal foi o Antigo Testamento. Viu? Foi a maneira que ele encontrou para se defender das acusações. Porque Estevão, ele foi preso por pregar o evangelho. Então o diácono pode sim. Pode pregar a palavra de Deus. O diácono pode evangelizar. O diácono pode, viu? Trabalhar na seara do Senhor. Servir as mesas. Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. E se ele usar um diácono para pregar o evangelho, ele vai usar. E nós temos que apoiar a decisão de Deus. A vontade de Deus tem que ser cumprida na igreja. Agora uma questão que eu quero levantar aqui. Muitos pregadores da palavra que tem por aí, mais precisamente os pregadores de mídia, têm tratado o diácono como se fosse capacho. Como se fosse um burro de carga. Tudo bem. O diácono é para fazer o serviço braçal da igreja? É. Mas não é só o diácono. É todos os obreiros. Só que as pessoas, eu só vejo os líderes espirituais cobrando dos diáconos. Está errado, irmãos. Se tem que cobrar dos diáconos,
tem que cobrar de todo mundo. Diácono não é escravo. Diácono não foi escolhido para ser capacho. Diácono não foi escolhido para ser burro de carga. Nós lemos aqui. Diácono foi escolhido para ser servo. Diaconato é serviço. Concordo. Mas diaconato é uma função que tem que ser respeitada. E hoje eu estou vendo muitos líderes espirituais desrespeitando os diáconos, tratando como se fossem escravos, humilhando o diácono em pleno culto. Isso é um absurdo. Eu fico indignado com esses tipos de atitude. Viu uma coisa errada que o diácono fez? Chame em particular. For necessário dar bronca, dá. Mas não fica humilhando o diácono no meio de todo mundo. Que isso é falta de educação. Com a pessoa do diácono e principalmente com Deus. Deus, ele chama em particular. Viu? É que a igreja não está orando. É que a igreja não tá tendo mais compromisso com a oração. Aí Deus, como segundo plano, envia um pregador para falar a respeito disso. Mas é errado. Diácono não é escravo, não. Diácono não é capacho. Diácono não é burro de carga. Diácono é servo. Servo do Deus Altíssimo. E o diácono tem que ser tratado como servo. Viu? E com educação, com amor. O líder espiritual tem que tratar o diácono com amor. Viu? Com autoridade, sim. Concordo. Mas com amor. Com paciência. Tá aí dado o recado. Então, líder espiritual, se você está assistindo esse vídeo, não me leva a mal. Mas eu preciso mostrar a verdade aqui. Estevão não era pastor. Estevão não era bispo. Estevão não era presbítero. Estevão era diácono. E foi considerado o primeiro mártir da história da igreja após Jesus Cristo. Então o diácono tem que ser tratado como servo. Tem diáconos pisando na bola? Tem. Tem diáconos pisando na bola. Isso eu tô falando geral, tá, gente? Eu não tô me referindo à placa. E nem a minha igreja que eu congrego. Lá, graças a Deus, o pastor de lá é sensacional. Pastor Jonatas. Sensacional. Servo de Deus. Eu vejo ele tratando diáconos com amor. Teve a reunião do diaconato. E eu vi a maneira que ele trata os diáconos, com amor. É assim que tem que ser. Graças a Deus. Eu levanto as mãos para o céu. Desse pastor, eu boto a mão no fogo. Tá bom? Mas você, líder espiritual, que tem tratado mal o seu diácono, perante a igreja, muda de atitude. É uma atitude carnal. Essa atitude não é aceita por Deus. Viu? Não é. Deus não se agrada disso. Percebeu alguma coisa
diácono fez de errado, chame em particular. Você não tem uma sala pastoral? Então, chama o diácono na sala pastoral. Lá sim, você pode descascar o abacaxi. Mas não usando numa pregação com segundas intenções, que isso não é agradável à vontade de Deus. E eu vejo por aí, já rodei as igrejas, já congreguei várias igrejas, e é isso que tem acontecido, sim. É só ligar a televisão, os pastores da mídia humilhando o diácono, dá até dó do diácono, dá dó. O diácono não sabe o que faz, abaixa a cabeça, claro, não concordando, né? Porque a pessoa não está usando a Bíblia, não está usando a palavra de Deus para repreender, está agindo na carne. Eu estou fazendo esse desabafo porque eu também sou diácono. E eu não admito que nenhum pastor, seja lá ele quem for, o líder de diaconato, me humilhe perante o público. Que aí nós vamos conversar. Eu já vou dar porque isso é errado.